Olá, boa noite, que Deus te abençoe e esta é uma reflexão para o dia de hoje. Números capítulo 22, do versículo 28 ao 35. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse: Que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera eu tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Esses versículos aqui, em Números capítulo 22, é o episódio em que Balaque, o rei dos Moabitas, chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão perguntou a Deus se era para ir, e Deus respondeu primeiro. E Deus respondeu: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo quanto bendito. E Balaão despediu os mensageiros do rei, mas o rei insistiu e mandou outros mensageiros mais honrosos do que aqueles que ele tinha mandado antes. E Balaão pediu a Deus, pediu para que eles esperassem de novo para saber o que Deus queria que ele fizesse. Então Balaão conversou com Deus, e Deus disse: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu disser. Então Balaão, ele levantou-se, e ele abordou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Mas a ira de Deus se acendeu contra Balaão, e ele enviou o anjo do Senhor para se colocar como adversário contra Balaão. E a jumenta de Balaão viu o anjo e se desviou do caminho, indo pelo campo. E Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. E numa segunda vez, o anjo do Senhor se colocou na frente de Balaão e da jumenta, havendo uma parede no lado. E a jumenta, ao se desviar do anjo contra a parede, e a jumenta, para desviar do anjo, se encostou contra a parede e acabou apertando o pé de Balaão. E Balaão espancou ela de novo. E pela terceira vez o anjo do Senhor se colocou na frente da jumenta de Balaão, no local onde não havia saída nem para a direita nem para a esquerda. E a jumenta se deitou debaixo de Balaão. E Balaão, cheio de raiva, espancou a jumenta de novo. E nesse momento, Deus abriu a boca da jumenta e disse: Que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão respondeu dizendo: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta respondeu a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e Balaão viu o anjo do Senhor, que estava no seu caminho com uma espada desembainhada na mão. E ele se inclinou e prostrou a cabeça. E o anjo do Senhor perguntou para ele: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Balaão só estava vivo ainda por causa daquela jumenta, porque a jumenta viu o anjo, estava sensível espiritualmente, ela viu o anjo e quis proteger Balaão. E Balaão
entendeu isso tudo errado. Balaão pensou que ele estava certo, mas ele não estava. Quando ele reconheceu o seu erro, ele disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Assim, Deus, ele fala do jeito que ele quiser e através do que ele quiser. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, para alertar sobre o erro que ele estava cometendo. Deus pode usar qualquer coisa para falar lá através de nós, para falar para nós. Deus pode nos usar, pode usar até os animais, pode usar qualquer coisa, pode usar até filmes que não tem nada a ver, que não são cristãos, para falar alguma coisa para a gente. Pode usar animes, pode usar qualquer coisa. Deus pode usar qualquer meio para falar conosco, para nos avisar, para nos alertar, para nos consolar, nos confrontar, para falar aquilo que Ele quer falar conosco. Deus usou uma jumenta para falar com um servo dele que estava se opondo à vontade dele. E o que falta é estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus. O que falta muitas vezes é a gente ter sensibilidade espiritual, estar sensível para conseguir ouvir a voz de Cristo, conseguir ouvir Deus nos falando para nós o que Ele quer falar. Então, se você não é assim, se você não está ouvindo a voz de Deus, muitas vezes não é porque Deus está em silêncio, mas sim porque você não está sensível a Ele. Então, fale com Deus. Fale com Deus. Peça a Deus para te dar sensibilidade espiritual de novo, que Deus, Ele te dará. Se arrependa dos seus pecados, abandone aquilo que está te fazendo você pecar, fazendo você se inclinar ao erro, fazendo você ficar insensível à voz do Espírito. Abandone o pecado e peça ajuda a Deus para isso. Peça que Deus te dê a sensibilidade mais uma vez, que você ouvirá a voz de Deus. E quando você estiver naqueles momentos em que Deus está em silêncio, creia, tenha fé e acredite no que Ele diz na palavra dEle, que eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Creia mesmo sem sentir, mesmo sem ver, porque fé não é você ver para crer, é você crer para ver. Você crê independentemente do que você está vendo, do que você não está vendo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai amado, ajude-nos, Pai amado, a estarmos sensíveis à Tua voz, para que possamos ouvir os chamados, Senhor, os avisos, Senhor, as palavras, Senhor, seja a palavra de confronto, conforto, aviso, alerta, consolo, etc. Que vemos, Pai amado, reconhecer os nossos pecados, reconhecer os erros e confessá-los e abandonar tudo que nos faz pecar, tudo que nos afasta de Ti, tudo que nos torne insensíveis à Tua voz. Amém. Tenha uma boa noite.